Olá, amigas e amigos que nos acompanham neste encontro proporcionado pela Sociedade Espírita Círculo da Luz. O meu abraço fraterno a todos e a todas, e o desejo de que o nosso encontro seja produtivo, que possamos aprender um pouco mais neste estudo, né, nessas reflexões que faremos a respeito do capítulo 21 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Para iniciar o nosso trabalho, convido a todos a elevarem o pensamento a Deus numa prece, agradecendo a Ele por estarmos aqui, todos nós, vivenciando novas experiências, passando por um momento difícil na nossa humanidade, mas aprendendo com Ele e todos em condições de enfrentá-lo com coragem e superá-lo. Agradecemos a Jesus, que está ao nosso lado e não nos abandona nunca. E a espiritualidade superior, essas equipes de benfeitores que nos acompanham e protegem a todos nós, nos intuindo muitas vezes pensamentos melhores, nos orientando nas melhores escolhas, que eles possam estar presentes nesta ocasião, derramando sobre todos nós as suas bênçãos, as suas energias e fluidos curadores, benfeitores, para a nossa saúde física e mental e espiritual. Sobre todos nós e sobre toda a humanidade do nosso planeta. Agradecidos a eles, a Jesus e a Deus, pedimos para iniciar então nosso estudo desta ocasião. Muito obrigado, que assim seja. O capítulo 21 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo tem o título Haverá falsos cristos e falsos profetas. E traz, neste capítulo, vários itens que Kardec organizou para que nós possamos compreender as palavras que Jesus deixou naquela ocasião, nos alertando sobre a vinda de falsos cristos e falsos profetas que iriam falsear a sua mensagem, usar o que ele havia dito de uma maneira equivocada, enganosa, tá? buscando as vantagens para si, tá? Buscando suprir interesses egoísticos, vaidades, orgulho, e buscar muitas vezes o poder através de pregações, citando até mesmo o nome dele. Então o capítulo começa com o item Conhece-se a árvore pelo fruto, missão dos profetas, depois vem prodígios dos falsos profetas, não creais em todos os profetas, e nas instruções dos espíritos, os falsos profetas e caracteres do verdadeiro profeta. Por último, uma mensagem que tem o título de Jeremias e os falsos profetas. Então nós vamos iniciar com palavras que Jesus deixou naquela ocasião, nos alertando de que viriam outros depois dele que se colocariam como cristos e como profetas, mas com interesses que não seriam os melhores, né, mais adequados, ou seja, usariam aquilo que ele veio ensinar para tirar vantagens
próprias, para si próprios, né? Enganando aqueles que recorressem a eles. Para nos orientar sobre isso, na passagem de Lucas, Jesus nos fala dessa árvore que produz, né? Ele diz assim, produz bons frutos. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Nesta passagem, ele já nos dá uma ideia, usando um exemplo da natureza, simples, tá? Relaciona o ser humano a uma árvore. A árvore boa dá bons frutos. O bom ser humano, aquele que já busca o bem, busca a prática da caridade, da justiça, do amor, tá? Da fraternidade, é como uma boa árvore que dá bons frutos. Ele produz nos outros uma boa impressão, alimenta a esperança, a fé, dá alegrias, né? Aqueles que convivem com ele, que o conhecem, que buscam nele, muitas vezes, a esperança, a fé, uma maneira de se fortalecerem, por exemplo, para enfrentar dificuldades. Este é um profeta verdadeiro, um bom, vamos dizer, uma boa árvore que dá bons frutos, né? Já aquele que se compara a uma árvore que não dá bons frutos, que não é uma boa árvore, este pode ser chamado de falso, tá? Falso profeta ou falso Cristo. O que é um falso Cristo ou um falso profeta? Primeiro é bom a gente saber o que é um Cristo, né? Cristo tem o significado de escolhido, enviado, é um Messias, né? É assim que é definido pelo dicionário. Mas nós que estudamos na doutrina sabemos que esses espíritos identificados ou designados como crísticos são aqueles que evoluíram, né, a um ponto de já não precisarem mais encarnar, voltar à carne, né, passar por novas encarnações, como nós ainda precisamos. Estes já aprenderam o suficiente, já cresceram, já evoluíram, já são espíritos de bem, tá? Superiores, puros. Então, são chamados espíritos crísticos. Nós conhecemos um aqui na Terra, né? Está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, a pergunta de Allan Kardec, tá? Sobre qual o tipo mais perfeito que Deus oferece à humanidade como para servir de guia, né, e modelo a todos nós. E eles respondem, Jesus. Então nós conhecemos Jesus, esse é o Cristo que nós conhecemos, o verdadeiro, né? Profeta, por sua vez, na definição do nosso evangelho, né, está ali que é um enviado de Deus com a missão de instruir e revelar coisas ocultas e mistérios da vida espiritual. Então, Jesus é o exemplo de Cristo, né? De maior profeta também, que passou por aqui, porque profeta não é só aquele que prediz o futuro, né? Mas é aquele que vem com uma missão de nos instruir, instruir os mais atrasados da Terra, como nós, e nos revelar coisas que nós não conhecíamos, os mistérios, entre aspas, né,
escondidos muitas vezes pelas falsas crenças que se desviaram por dogmas que não correspondem à verdade. Então, Cristo, Jesus, ele veio nos trazer a verdade, tá? Nos ensinar sobre a vida futura, sobre a eternidade da alma, da vida, né? Do espírito, sobre as inúmeras encarnações, porque passa o espírito nesse aprendizado, e nos dizer que Deus é um Pai bom e justo, né? Que organizou a vida. Tudo que existe é o Criador, né? E as suas leis são de harmonia e de amor. Então, os falsos cristos e falsos profetas que viriam anunciados por Jesus, como ele diz aqui na passagem de Mateus, guardai-vos, para nos alertar, né? Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha, e por dentro são lobos roubadores. Esses falsos nós conhecemos. Já existiam naquela época de Jesus e continuam ainda hoje. Se ele viesse hoje e dissesse a mesma coisa que disse naquela ocasião, estaria atualizado. As palavras dele são atuais. Nós estamos vendo nesta época atual que existem muitos falsos cristos e falsos profetas que se colocam como sendo missionários, né? Se colocam como donos da verdade e através de religiões que também falseiam a mensagem de Jesus, não abordam, não buscam a essência da sua mensagem através de dogmas que não são verdadeiros, atraem muitos fiéis, né, que são levados a acreditar, porque esses que se apresentam como falsos profetas e falsos cristos ou missionários enviados de Deus, né, eles têm uma boa oratória, um bom poder de convencimento, e atraem aqueles que não estão prevenidos contra ele, contra o mal, né? Contra a falsidade que ainda existe. Então, estes se baseiam em princípios falsos e convencem a muitos, infelizmente, ainda nesta nossa época, como diz o Espírito Erasto na sua mensagem, numa época de transição como a que nós nos encontramos, né? Ele diz assim, ali no item 9, aliás, é o Espírito Luiz, que diz que é útil em todos os tempos esse alerta de Jesus, mas, sobretudo, nos momentos de transição, como no atual. Isso ele disse lá na época em que Kardec estava organizando a doutrina, por volta de 1860. Nos momentos de transição como no atual, quando ocorre uma transformação da humanidade, é que surge uma multidão de ambiciosos e intrigantes que se apresentam como reformadores e messias. Vejam, como eu dizia, é atual, a mensagem é atual, a de Jesus e a desse Espírito Luiz, né, na sua mensagem. Então, é contra isso que veio Jesus nos alertar neste capítulo, então, com o seu exemplo, né, nos mostrando que nós devemos olhar o fruto, o que está sendo produzido. Se a árvore não é boa, ela
não vai produzir um bom fruto. Tá? Se é uma boa árvore, produzirá bons frutos. Então nós temos que conhecer a obra. Tá? O que fez esse que se diz um Messias, que se diz um enviado, que promete e até às vezes faz prodígios, porque a mediunidade ela é uma faculdade inerente ao ser humano. Então, tanto o bom quanto o que se desvia pelo mal pode estar usando a mediunidade, com a diferença de que um usa para o bem e outro para o mal. E é por isso que a gente estuda na doutrina espírita incansavelmente, tá? E sempre, constantemente, a mediunidade, para conhecer, saber como é que isso funciona, esse mecanismo, e como deve ser usado. A doutrina espírita nos recomenda, tá, a usar sempre para o bem, para a caridade, sem nada cobrar, gratuitamente, como o próprio Cristo Jesus recomendou. Mas nós sabemos que estes que visam lucro, tá, visam obter vantagens quaisquer, eles usam e cobram e querem um retorno sempre, né? Seja esse retorno o que seja. Muitas vezes é uma ambição de poder, tá? Até porque as religiões sempre estiveram muito próximas do poder da Terra, né? Então, há uma relação muito íntima entre o poder e essas crenças religiosas que nem sempre são verdadeiras, mas que conseguem, ainda hoje, cativar, tá? Iludir a muitos. Sobre isso é que o espírito Erasto nos fala na, na, na sua mensagem, dizendo que para a vergonha da humanidade, ainda nos dias de hoje, há muitos que se deixam iludir por estes falsos profetas. Não têm ainda o conhecimento necessário ou, por algum motivo, são atraídos pela, pela, pela oratória, né? Pelo poder de convencimento destes falsos profetas e seguem por aí, se desviam por este caminho. Então, na questão 624 de O Livro dos Espíritos, nós vamos compreender melhor o que é um verdadeiro profeta. Jesus é o modelo maior, tá? Mas muitos antes dele vieram profetas, tá? Com missões também de ensinar, de nos ajudar a progredir, ajudar aqueles que estavam na ocasião num atraso maior que hoje, né? Depois dele vieram muitos outros também, tá? E em todas as áreas do conhecimento humano, né? Na ciência, na filosofia e na religião, que são os três pilares fundamentais de todo o conhecimento, né? da humanidade, encarnaram espíritos, né? Com conhecimento já maior, uma bagagem, né? Uma evolução, e trouxeram este conhecimento para nós. A grande maioria desses verdadeiros profetas não foram compreendidos, assim como Jesus. Tiveram eles, como Jesus, dificuldades para implantar novas ideias, tá? Trazer esse progresso, proporcionar esse progresso à humanidade. Mas muitos vieram, né? E muitos na ciência, na filosofia, que começou bem antes de Jesus, a filosofia, a religião e a filosofia
com Sócrates preparando esse terreno para ele chegar. Sócrates e Platão, né, como está no nosso Evangelho, são precursores dessa ideia cristã, já tinham essas ideias verdadeiras, a respeito da vida eterna, da nossa essência espiritual, e trouxeram isso antes mesmo de Jesus chegar ao planeta. Enfrentaram as mesmas resistências, não é? Ou semelhantes resistências a que enfrentou Jesus para poder ajudar a humanidade. Então, depois de Jesus, muitos vieram também, né? E deram sequência a este progresso que a humanidade está gradualmente alcançando, né? E cada vez mais espíritos renovados, intelectualmente e espiritualmente, mais evoluídos, estão vindo ao nosso planeta nessa fase de transição para proporcionar um novo avanço, né? Uma nova etapa. Mas o verdadeiro profeta está lá descrito na questão que eu citei antes, 624, né? Que facilita a nossa compreensão a respeito, para que nós não caiamos nessas ilusões, nesses atrativos, porque muitos, naqueles momentos de dificuldade, né, de grandes provas, porque alguém esteja passando, fragilizado, desencorajado e muitas vezes desesperançado, acaba caindo nesta cantilena, vamos dizer, tá? Nesse atrativo que os falsos ainda usam para atrair aqueles que estão menos prevenidos contra eles. A prevenção que Jesus nos traz é exatamente para nos cuidarmos deles, nos dizendo que são lobos vestidos em peles de ovelhas, né? Com a intenção de levar vantagens, lobos roubadores, diz Jesus. Então, com a intenção de levar vantagens para si próprio, tá? Enriquecer, ganhar, lucrar com isso. Os verdadeiros nós vamos conhecer na resposta dada a Allan Kardec pelos espíritos benfeitores quando ele pergunta qual o caráter do verdadeiro profeta. E os espíritos benfeitores da codificação da doutrina espírita respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas obras, pelas suas palavras, pelos seus atos. É impossível que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Jamais alguém que é falso vai ensinar a verdade, né? Porque ele falseou a mensagem, falseou com interesses. E é isso que está nos dizendo a resposta dos espíritos. Deus não usa os falsos. Ele coloca as possibilidades para todos. Nós escolhemos o bem ou o mal, tá? De acordo com aquilo que já compreendemos e das condições que temos de fazer essa distinção e escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Escolher o caminho do mal seria usar, por exemplo, esta sensibilidade que é a mediunidade, né, de se comunicar, de receber comunicações de espíritos desencarnados para o bem, para o auxílio, para a cura, tá? Porque muitos vêm, através dos médiums, espalhar benefícios e as curas muitas vezes são conseguidas assim, mas não são
como dizem os falsos profetas, né? Alegando que são mistérios fora das leis da natureza, prodígios, milagres, que não encontram explicações nas leis da natureza. Na doutrina espírita, esses milagres que eles dizem estar fora dessas leis da natureza são explicados com toda clareza, porque nada acontece fora dessas leis. As curas, os benefícios que nós recebemos por uma prece, por um passe, por um trabalho qualquer na casa espírita, um trabalho de desobsessão, por exemplo, que é um trabalho de esclarecimento aos espíritos que ainda estão presos por laços de raiva, de ódio, de mágoas, né, de ressentimentos, por exemplo. É um trabalho que funciona dentro dessas leis da natureza. Quanto mais nós nos esclarecemos, quanto mais conhecimento intelectual e espiritual nós vamos adquirindo, tá? Mais compreendemos que todos esses fenômenos ditos milagrosos, fantásticos, miraculosos, tá? Prodígios que em outras crenças dizem ser, não explicam como sendo dentro dessas próprias leis da natureza, na doutrina espírita nós vamos encontrar todas as explicações com a clareza e com a palavra direta, né? Para compreendermos que tudo isso é uma possibilidade que está ao nosso alcance, né? Mas que nada acontece fora do seu tempo. Então, o esforço, a busca, tá? A prática da mediunidade, o estudo, levam a esses benefícios, mas sem nenhum interesse de retorno, tá? Sem nenhuma cobrança, tudo gratuitamente. É assim que funciona. Foi assim que Jesus ensinou. Então, os falsos profetas e os falsos cristos que ainda hoje existem, eles não são difíceis de reconhecer. Basta que se tenha um pouco de conhecimento, basta que se observe, tá? Se seja observador, o que eles produzem. São coisas boas? Então são verdadeiros. Se são coisas boas, os seus frutos são bons, como a boa árvore, são verdadeiros, então podemos nos aproximar deles, mas sempre com aquele cuidado, sempre tendo aquela precaução que Jesus recomenda, né? Porque muitos vêm e falseiam a palavra dele, o que ele ensinou. Tá? Na dúvida, a doutrina espírita é onde nós encontramos as explicações sobre as máximas de Jesus e a segurança de uma fé que tem por base os três pilares de todo o conhecimento da humanidade, tá? Ligados entre si, unidos, tá? E não se contrapondo como em outras religiões. A ciência, a filosofia e a religião estão uma em apoio da outra. Esses três pilares estão na doutrina espírita formando esta base unida da nossa fé raciocinada.
o raciocínio e o livre pensar fazem com que a gente se interrogando e buscando respostas, se vacine contra estes que são os falsos profetas, tanto encarnados quanto desencarnados, e que muitas vezes são atraídos justamente pela falsidade que existe aqui no nosso planeta. Para encerrar nosso encontro, eu gostaria de ler, não declamar, porque não é o caso, né? Mas ler a poesia da poetisa Alta de Souza, recebida por Chico Xavier, no livro Parnaso de Além Túmulo. O Senhor vem. E eis que ele chega, sempre de mansinho. Haja sol, faça frio ou tempestade, veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida a claridade. E os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol, que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia, com Jesus ao nosso lado, com os espíritos benfeitores e nossos protetores que sempre estão conosco, com esse Deus de amor e de bondade e também de justiça. Nós confiamos que vamos superar esse momento atual de grandes sofrimentos para muitos, mas também de grande aprendizado e certamente de grande evolução para o nosso planeta. Então agradecemos, assim, a este Pai de amor e bondade, a este amigo, irmão e mestre Jesus e a todos esses espíritos benfeitores por mais esta oportunidade. E pedimos a eles que continuem conosco, nos protegendo, nos orientando, nos direcionando pelo caminho melhor, nos afastando, na medida do possível, destes sofrimentos que nós próprios causamos, nos fazendo compreender cada vez mais os objetivos de estarmos na Terra, para aprendermos, evoluirmos e contribuirmos com os nossos irmãos do planeta, com essa grande família que aqui se reúne. Muito obrigado a Deus, obrigado a Jesus e a todos os benfeitores espirituais que trabalham pela nossa humanidade. Que assim seja.